Olá, sou Marcelo Augusto e hoje apresentarei um vídeo tratando sobre as informações dos bens e direitos na declaração da pessoa física. Importante frisar que a declaração da pessoa física é composto pelos seus rendimentos tributáveis, pelos seus rendimentos sujeitos a tributação exclusivamente na fonte, pelos seus rendimentos isentos e não tributáveis, pelas deduções dependentes, mas também um item muito importante que às vezes o contribuinte deixa de informar, de prestar a informação correta à Receita Federal, é no quesito declaração de bens e direitos. Afirmo que é obrigatório a informação desses bens e direitos na declaração do contribuinte, seja os bens que ele possui no Brasil, seja os bens que ele possui no exterior. Quais bens devem ser declarados? Pela Receita Federal, todos os bens devem ser declarados, com exceção de alguns valores, alguns bens que a Receita dispensa essa declaração. Exemplificando, os bens e direitos, como veículos, bens imóveis, devem ser informados independente do seu valor. Os demais bens têm uma obrigatoriedade acima de R$5.000 e, em relação a contas correntes, o limite é para saldo existente em 31 de dezembro de cada ano, superior a R$140. Para as cotas, participação em sociedades, esse limite obriga a declarar o contribuinte que tenha uma participação societária superior a R$1.000. Muitos erros são cometidos no preenchimento dessa ficha de bens e direitos, declaração de bens e direitos. Um dos exemplos clássicos onde há a verificação de erros diz respeito quando o contribuinte adquire um veículo financiado ou um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação. É muito comum o contribuinte declarar o bem pelo seu valor total e informar a dívida na ficha de dívidas e ônus reais. A Receita Federal, a orientação e a determinação é para que se declare a forma como o bem foi adquirido, seja o veículo financiado, seja o imóvel financiado, informando as condições que aquele bem foi adquirido, o número de prestações do financiamento, mas deve lançar naquele ano da aquisição do bem somente o que foi pago de entrada e alguma prestação até 31 de dezembro do ano da aquisição, não devendo ser informado na ficha dívidas e ônus reais o valor da dívida, ou seja, o valor do financiamento. A cada ano que passa, o contribuinte vai acrescendo ao saldo pago anteriormente o valor que ele desembolsou em relação ao pagamento daquele financiamento. Outro erro bem comum é o contribuinte entender que pode atualizar os seus bens em função da valorização que esse bem sofre ao longo dos anos. Alguns contribuintes tomam, por exemplo, de maneira errônea, como parâmetro, o valor venal que está, por exemplo, no talão de IPTU. A Receita Federal, a legislação, não prevê atualização desse bem a valor de mercado, ou seja, o valor do bem tem que ser declarado pelo seu custo histórico. Outro assunto relevante que eu gostaria de trazer: muitas pessoas adquirem um imóvel através de um contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda é um negócio jurídico previsto no Código Civil. Muitos contribuintes só declaram esse bem no imposto de renda após ter a lavratura e o registro da escritura no cartório, o que é um erro. O negócio jurídico ocorreu. Pode ser que por algum motivo, algum problema de certidões, que essa escritura só seja passado em exercícios posteriores, o que não tira a obrigatoriedade de declarar o bem no ano da sua aquisição. Ou seja,
houve uma venda. O vendedor deverá considerar a venda e, se for o caso, apurar o seu ganho de capital, se caso a operação ele aufira ganho. Explico. O imóvel está para ele, custo de aquisição 500 mil. Ele efetuou a venda de 700 mil reais, de um lote, por exemplo, de uma área. O vendedor deverá pagar o ganho de capital. O adquirente deverá declarar que adquiriu o bem pelo valor de 700 mil, ainda que essa aquisição seja a prazo. Neste caso, ele declara que adquiriu o bem por 700 mil. Se for à vista, ok. Se for a prazo, nesse caso, ele declara que está devendo para aquele vendedor do imóvel a importância X, porque nesse caso o imóvel não está garantindo a dívida, como no exemplo anterior do financiamento junto ao banco, que o imóvel garante a própria dívida. Declarar bens e direitos de forma correta impacta não só na declaração do imposto de renda do ano da aquisição do bem, como também afeta de maneira decisiva a apuração do ganho de capital na posterior venda desse imóvel que hoje foi adquirido. O contribuinte deve estar atento, não cometer equívocos, declarar de forma correta todos os seus bens, pois a variação patrimonial ela ocorre durante os anos. Muitos contribuintes possuem bens de forma física e esses bens podem não constar em suas declarações do imposto de renda. Isso gera transtornos e problemas, não só no momento que ele ainda é possuidor do bem, como numa posterior venda deste bem. Portanto, fique atento, observe as instruções de preenchimento da declaração de forma correta, assim você estará evitando problemas e contingências fiscais. Voltaremos com novas informações, com novos vídeos, com assuntos importantes na apuração do seu imposto de renda. Muito obrigado.